Olá, que bom ter você aqui para mais esta análise detalhada. Hoje a gente vai entrar de cabeça no mundo da função quadrática. E olha, a ideia aqui não é ficar olhando para uma lousa cheia de fórmulas abstratas, não. A gente vai tirar essa matemática do papel e transformar tudo numa ferramenta visual super dinâmica. Acredite se quiser, é exatamente isso que a gente usa para decifrar fenômenos físicos e econômicos incríveis do nosso dia a dia. Então vamos lá! Para organizar nossa conversa, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Vamos cobrir as parábolas no mundo real, a estrutura da função, os elementos do gráfico, depois algumas fórmulas e traduções e, claro, a gente fecha com aplicações e otimização. Sabe, essa citação aqui praticamente mata a charada de tudo que vamos ver. O grande segredo, o pulo do gato, para dominar de vez esse tema, é parar de olhar para a matemática apenas como um monte de números congelados. A gente precisa enxergar isso como uma narrativa viva, sabe? É literalmente uma história de crescimento, que sobe, atinge um clímax e, de repente, sofre uma mudança dramática de comportamento. Indo para a primeira parte, parábolas no mundo real e como a gente encontra essa curva na vida cotidiana. Preste atenção na próxima vez que você vê o arco perfeito de uma bola de basquete cortando o ar, ou reparar nos cabos suspensos de uma ponte, ou até mesmo, nos altos e baixos do lucro de uma empresa, o que você está vendo aí é, na verdade, uma parábola em ação. Matematicamente falando, essa curva descreve com precisão cirúrgica qualquer coisa que sobe até um pico ou desce até um vale antes de inverter a direção. É uma matemática acontecendo bem diante dos nossos olhos. Avançando para a seção 2, a estrutura da função. Vamos desconstruir um pouco dessa álgebra. Aqui está a base de tudo. A mágica da função quadrática acontece exatamente por causa dessa combinação bem específica de letrinhas. E muito, mas muito especificamente, por causa desse termo elevado ao quadrado. Essa potência ali, o 2 em cima do x, que dá ao gráfico aquela curva clássica, a assinatura dele. Ah, e tem um detalhe de ouro aqui, tá? Aquele coeficiente A não pode ser zero de jeito nenhum. Ou melhor, se ele fosse zero, o termo ao quadrado simplesmente sumiria e puf, a nossa bela curva desmoronaria numa linha reta totalmente sem graça. Pensando bem, é muito legal imaginar cada uma dessas letras, o A, o B e o C, como se fossem botões de controle num painel, sabe? Mexer no A, no B ou no C transforma fisicamente a curva no gráfico. Eles decidem se a parábola vai ficar mais gordinha e aberta, mais estreita, se vai dar uma escorregada para o lado ou se vai deslizar para cima e para baixo no plano. É controle visual puro. E já que estamos falando de botões de controle, olha só o poder impressionante do coeficiente A. Se a gente comparar esses dois estados, fica muito claro. Simplesmente inverter o sinal dele, de positivo para negativo, muda completamente o destino da curva, transformando o que antes era um vale bem profundo, que atinge o chão num ponto mínimo, e uma montanha gigante atingindo um pico máximo lá no alto, apenas mudando um único sinal. Muito bem. Seção 3. Elementos-chave do gráfico. A anatomia de uma parábola. Para navegar por essa curva geométrica, a gente precisa conhecer os grandes marcos do gráfico, que são esses três caras aí, o vértice, o eixo de simetria e as raízes. Pensa comigo. Se a gente marca o vértice, que é o pico ou o fundo do vale, traça a linha de simetria bem no meio, dividindo tudo num espelho perfeito, e encontra as raízes, que é exatamente onde a curva cruza a linha do horizonte horizontal, pronto! A gente acaba de desenhar um mapa completo de toda a jornada dessa equação. Mas espera aí, como a gente sabe se essa curva vai cruzar o horizonte? É aí que entra o discriminante, o nosso famosíssimo delta. Cara, o delta é praticamente um radar preditivo. Antes mesmo de você pegar no lápis para desenhar qualquer coisa, ele já te dá o spoiler. Ele revela na hora se a curva vai mergulhar com tudo e cruzar o eixo X 2 vezes, se ela vai dar só um beijinho de leve encostando uma vez só, ou se vai ficar flutuando inteiramente lá em cima ou lá embaixo, sem nunca tocar a linha. Fantástico, né? Então, pegando todos esses conceitos que acabamos de ver, aquele caos de números vira um processo super ordenado e tranquilo. É só seguir esses 4 passos lógicos estabelecidos no material. Fazendo isso passo a passo, qualquer pessoa consegue transformar uma expressão algébrica, que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, em um gráfico visual perfeitamente preciso. Certo. Seção 4. Fórmulas e traduções. Vamos ver como se mover com fluidez entre a matemática e os dados visuais. Sabe uma coisa que eu acho sensacional no material base? Ele não trata essas diferentes fórmulas como uma complicação a mais para a nossa vida, mas sim como lentes que a gente pode trocar. A fórmula de Bhaskara, a forma canônica focada no vértice e a forma fatorada baseada nas raízes. No fim das contas, são só óculos diferentes para olhar exatamente para a mesma função.
A grande sacada aqui é ser estratégico e usar a forma que torna o seu trabalho mais fácil na hora de resolver o problema. E olha só, o verdadeiro nível de fluência matemática, aquilo que separa quem decorou de quem entendeu mesmo, é revelado exatamente neste fluxo de trabalho. A compreensão real exige que você consiga transitar, sem suar a camisa, entre uma tabela de dados inicial, aplicar isso na geometria visual de um gráfico e, por fim, modelar tudo isso em um problema físico do mundo real. É enxergar a conexão entre tudo. E finalmente chegamos à seção 5, aplicações e otimização, usando essa matemática toda para tomar decisões ideais. Lembra que falamos do lucro de uma empresa no comecinho? Pois é. Num exercício econômico clássico analisado pelas nossas fontes, ao avaliar a função de lucro, o vértice da parábola grita para a gente exatamente qual é o ponto de eficiência máxima. Descobre-se que produzir 10 unidades garante matematicamente um lucro máximo cravado de 100. Não tem espaço para achismo, não tem palpite, é apenas a matemática nos guiando para o melhor caminho financeiro. A lógica bate certinho na física também. Se formos calcular a trajetória de um objeto arremessado no ar, cruzando altura e tempo, adivinha? Encontrar o vértice entrega a resposta definitiva mais uma vez. O cálculo comprova sem margem para dúvidas que o objeto vai bater num pico absoluto de altura de exatos 20 metros antes de começar a cair. Claro, toda essa precisão e previsibilidade exigem de nós uma atenção redobrada, né? A gente tem que encarar esses erros comuns que o pessoal comete como verdadeiras armadilhas no meio do caminho. Trocar os sinais do delta na pressa ou esquecer aquela regra inquebrável de que o A nunca pode ser zero são perigos que a gente deve desviar ativamente toda vez que for montar uma dessas contas. E para a gente fechar, eu quero deixar essa reflexão. Dominar a função quadrática transforma algo que parecia ser só uma abstração chata de escola em uma das nossas ferramentas preditivas mais poderosas de todas. A gente deixa de ser só uma maquininha de fazer contas e passa a prever resultados, maximizar lucros e otimizar o mundo real. Então a pergunta que não quer calar é, com o mundo inteiro operando em ciclos de picos e vales, quais outros padrões invisíveis ao nosso redor estão aí, só esperando para serem decodificados pela matemática?